Nós estamos estudando Efésios e até a semana passada nós terminamos o capítulo 3 e nós temos falado que Efésios é um resumo de Romanos, apenas para os irmãos se situarem em termos de assunto. Então, quando a gente quer estudar alguns assuntos doutrinários, teológicos mais profundos, a gente acaba estudando Efésios, por ser uma carta mais curta, né? E aí a gente acaba cobrindo de uma forma resumida, né, aquilo que o apóstolo Paulo trata em Romanos. E até o capítulo 3 de Efésios, queridos. Então, assim, o capítulo 1 vai do capítulo 1, a primeira parte do capítulo 1 ao 3, e do capítulo 4 ao 6, nós temos a segunda parte de Romanos, de Efésios, nós vamos entrar hoje, né? Eugene Peterson, ele diz que esses 3 primeiros capítulos, né, diz que é um treinamento de Paulo para nossa imaginação, né, para a gente reconhecer e abraçar a natureza do presente de Deus, que é a igreja. Eugene Peterson e vários outros comentaristas defendem que a carta aos Efésios é uma carta que está focada na questão da história da salvação, lógico, sempre a partir de Jesus, da obra realizada por Jesus, nós vimos isso, mas que o grande foco de Paulo é como Deus faz surgir um povo que nós chamamos igreja, para que a história da salvação aconteça e se realize no meio do povo. Então, Eugene Peterson, no seu comentário, eu vou mostrar ele daqui a pouco, eu ainda não tinha colocado ele na lista aí de recomendações, porque eu vou usá-lo nessa segunda parte, mas ele vai falar que os 3 primeiros capítulos têm como foco e têm como objetivo treinar a nossa mente para alguma coisa, e isso já está lá no capítulo 2, para que a gente possa viver a vida como igreja e perceber a importância disso. E no capítulo 4 ao capítulo 6, a ênfase é como nós vivemos. Se no capítulo 1 ao capítulo 3 a ênfase é o que Deus fez, o que Deus realizou, o que o Pai, o Filho, o Espírito Santo realizou, a ênfase do capítulo 4 ao capítulo 6 é o que nós devemos fazer. Se no capítulo 1 a 3, como Deus fez, capítulo 4 a 6, como nós fazemos. Por que Deus fez? Por que nós fazemos? Então, um paralelo entre o que Deus fez e o que Deus continua fazendo através de nós, nos usando como igreja. Então ele vai mostrar essa riqueza da igreja. Ainda o resumo dos 3 primeiros capítulos. Quem somos? E essa identidade, queridos, nos versículos 1 e 2, é importantíssima. Nós somos santos e fiéis. Está lá no capítulo 1. Nós somos santos, e aí tem a ver com quem nós somos, né? Nós não somos santos naquela perspectiva de perfeitos, nem santos na perspectiva da cultura católica, de intercessores. A gente é tão bom que chega no céu e aí a gente pode falar direto com Deus e pedir a Deus pelos outros. Não é nessa perspectiva, mas de que nós pertencemos a Deus, já fomos justificados pela fé, e nós somos diante de Deus homens e mulheres santos, separados para Deus, e nós somos fiéis. Fiéis tem a ver com a questão da obra da santificação. Se a santidade tem a ver com o que Deus fez, a fidelidade tem a ver com a nossa resposta à obra salvadora e redentora de Jesus. Então aqui nós temos, se eu pudesse falar, por exemplo, dividir aqui o capítulo 1 a 3 e 4 a 6,
Aqui nós temos Efésios 1-3, nós somos santos e nós somos o que somos em Cristo, em Cristo. Nós não somos nós bons por nós mesmos, só somos santos porque nós estamos em Cristo. Mas ao mesmo tempo, capítulo 4, 5 e 6, nós somos fiéis na forma como nós agimos, e nós estamos em um lugar e um tempo específico. Aqui tem a ver com eternidade, aqui tem a ver com tempo, com espaço, tem a ver com Botucatu, tem a ver com o lugar onde a gente vive, com quem a gente convive, com o que a gente faz. Aqui tem a ver com os nossos pés. Mas no meio disso tudo, nós vivemos debaixo de um Deus que age, que salva, que redime, que restaura, e Ele nos dá uma nova identidade. Qual que é a identidade? Nós somos concidadãos dos santos, nós somos família de Deus, e nós somos uma casa ou um templo, construídos, feitos, formados para essa intervenção de Deus. E aí Paulo vai falando sobre a questão do papel da igreja em nós como igreja do Senhor Jesus. Efésios 4, e aí nós vamos lá e nós vamos ler esse texto aqui de Efésios 4. Embora, prestem atenção, isso aqui é muito importante. Embora a partir do capítulo 4 a ênfase está em como nós vivemos, o que nós fazemos, por que nós fazemos, os nossos olhos não podem desviar a atenção de Deus. Deus continua sendo o Senhor soberano sobre todas as coisas, mas nós agora somos o povo de Deus que é resultado dessa intervenção soberana de Deus sobre as nossas vidas. Então vamos ao texto bíblico. Eu quero ler o texto e aí depois fazer alguns comentários a esse respeito, mas eu queria que a gente lesse o texto todo, só para a gente ter uma noção. São 16 versículos. Se não der tempo de terminar hoje, eu termino daqui 15 dias. Não vou correr aqui só para terminar, porque tem um conteúdo aqui que eu acho que é muito importante. Versículo 1-3, a grande ênfase é como nós vivemos, como nós vivemos. Portanto, gente, depois dessa semana, na hora que vocês chegarem em casa hoje, não deixa para o meio de semana não, que vocês vão esquecer. Depois no meio, hoje durante o dia, leia Efésios 4, 5 e 6 e contem. Eu não vou falar quantas vezes aparece não, para vocês olharem. Quantas vezes aparece o termo portanto, ou pois, ou então. Essas três palavras, portanto, pois, então. Então, isso aqui é fundamental na leitura aí dessa segunda parte de Efésios. Portanto, como prisioneiro no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado ou da vocação, dependendo da versão, do chamado que receberam. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Pois há um só corpo e um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Ó um pois aqui, ó. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. Lembra que a estrutura de Paulo é a mesma lá do capítulo 1. Capítulo 1 ele começa: o Pai nos escolheu antes da fundação do mundo, Cristo Jesus nos redimiu na obra do Calvário, e o Espírito Santo nos selou com a sua herança, como penhor da sua herança. Só que aqui é interessante que Paulo inverte, ele começa com o Espírito e termina com o Pai, né? E tem razões para isso.
A cada um de nós, porém, aqui em algumas traduções vai aparecer aqui, pois, ele concedeu uma dádiva por meio da generosidade de Cristo, da graça de Cristo. Por isso, as Escrituras dizem: quando ele subiu às alturas, levou muitos prisioneiros e concedeu dádivas ao povo. Notem que diz que ele subiu. Por certo, isso significa que Cristo também desceu ao mundo inferior. E aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher consigo mesmo todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancem a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem, e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então, não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos, e também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Aqui um paralelo aqui entre essa afirmação, esse propósito e esse propósito. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente, e cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Então esse é o texto que nós temos como desafio para estudar hoje. O grande desafio, queridos, começa com essa consciência, a questão da nossa vocação e do nosso chamado. A vocação ou chamado de Deus é para sermos dele e para fazermos alguma coisa em prol dele. Chamado e vocação são palavras sinônimas. Normalmente nós entendemos, não é que nós entendemos, mas por muito tempo a palavra vocação foi colocada como alguma coisa específica para pastores e missionários. Quando alguém, hoje a gente não usa muito isso, mas antigamente a gente ouvia muito: o fulano é vocacionado. Quando falava o fulano é vocacionado, normalmente o que já vinha automático na cabeça da gente, no contexto da igreja? Ou vai ser pastor, ou vai ser missionário, não é isso? Os mais antigos aí da igreja, né? Normalmente a gente tinha essa noção de que vocacionado é o pastor, né? Vocacionado é o missionário, vocacionado é o evangelista, aquele que vive em tempo integral para o ministério no contexto da igreja. Quando nós estudamos a palavra de Deus de forma mais profunda e a gente começa a olhar isso aqui, queridos, o chamado e a vocação é para todos. Ninguém aqui foi chamado ou vocacionado diferente de mim, que sou pastor. A grande questão é que nós somos chamados e vocacionados para coisas diferentes. E no contexto da igreja, e aí é muito importante, só vou voltar aqui, a gente olhar isso aqui, que tem a ver com a lista dos dons. Aqui são dons ministeriais, e Paulo em Efésios, ele está preocupado com isso, com essa questão do contexto, provavelmente, porque Timóteo, como Timóteo era pastor na igreja de Éfeso,
e não estava tendo o seu ministério reconhecido, porque era jovem, era muito novo. Provavelmente Paulo fala isso para dizer: olha, Deus deu uns para isso, para isso e para isso, e Timóteo está aí, recebam Timóteo como pastor do rebanho, como qualquer outro. E Paulo vai dizer que, na verdade, nessa organização da igreja do Senhor, uns servem como, outros servem como, e assim por diante. Aí a gente vai lá para Romanos 12 ou 1 Coríntios 12, e a lista de dons é muito maior do que isso aqui. Mas em Efésios, Paulo está trabalhando apenas com esses dons ministeriais de liderança da igreja. A gente vai voltar a falar isso. Mas o chamado e a vocação, queridos, em primeiro lugar tem a ver com a nossa salvação. Nós somos chamados por Deus para sermos dele. Em primeiro lugar, nós somos chamados ou vocacionados para sermos dele. Então, se você é dele, é porque você foi chamado. A gente, na nossa teologia, né, a gente trabalha muito isso: não sou eu que vou, é Deus que vem a mim e me chama, e eu apenas respondo ao chamado de Deus, eu apenas obedeço ao chamado de Deus. Alguns de uma forma, outros de outra forma, mas nós apenas damos uma resposta ao chamado de Deus, e também ao chamado de Deus, ou à vocação de Deus, para servir, porque todos nós que fomos salvos, recebemos da parte de Deus, cadê aqui? Todos recebemos dons, aqui traduzido como dádiva. Todos nós recebemos dons ou uma capacitação espiritual específica para o serviço. Nenhum de nós, nenhum vocacionado, nenhum chamado, e aqui eu estou dizendo nenhum vocacionado ou chamado, é para todo mundo, não é só para o pastor, para o missionário, para o evangelista, é para todo mundo que estão envolvidos na vida da igreja. Nós fazemos parte desse corpo vivo de Cristo. E aí o apóstolo Paulo, não, o Eugene Peterson, né, ele faz um comentário interessante, né, que os verbos são o sistema circulatório da igreja. Por quê? Porque são os membros da igreja que, obedecendo às ordens que nós temos em Efésios, é que faz a igreja funcionar, que faz bombar o sangue da igreja. Quando nós estamos assim, as coisas não acontecem. Por quê? Porque está faltando circulação, está faltando pulso, está faltando aí força no coração, né? Eu já tive o coração bem fraco, né? A minha força, meu sistema circulatório, né, chegou a 22, negócio horrível, né? E às vezes a igreja chega nisso, vai parando. Os verbos que nós encontramos aqui é que nos impulsionam. Aquilo que Paulo vai dizer: façam, sejam, conduzam, andem, realizem. Essas coisas é que fazem gerar vida na vida da igreja. E aí, queridos, eu queria gastar um tempo aqui, eu queria ler. Normalmente eu não faço isso, eu acho que é meio complicado didaticamente, mas tem algumas coisas nessa introdução desses últimos 3 capítulos de Efésios, que eu creio ser importante passar para vocês. Algumas afirmações de Eugene Peterson nesse livro aqui, Pratique a Ressurreição. É um comentário sobre Efésios, né? O livro todo é um comentário sobre Efésios, embora o tema aqui nem cite Efésios aqui, ele é baseado todo em Efésios, e ele vai fazer alguns comentários interessantes sobre esses primeiros versículos aqui de Efésios, que eu gostaria de compartilhar com vocês.
Não vou ler exatamente todo o texto, mas algumas coisas que eu quero destacar. Na introdução do capítulo, ele vai dizer: os batizados, aqui ele está falando dos que são membros da igreja, são incluídos numa relação com Deus e entre si no mesmo ato, em virtude de compartilharem da comunhão com o Pai, mediada pelo Filho e realizada pelo Espírito. Aqueles que estão em Cristo estão na igreja. Olha que coisa importante isso aqui, queridos. Aqueles que estão em Cristo estão na igreja. Nós estamos vivendo um tempo em que muitos dizem por aí: eu preciso de Cristo, mas eu não preciso da igreja. A teologia bíblica não dá vazão para a gente dizer: eu amo Cristo, mas não amo a igreja. Eu sirvo a Cristo, mas não sirvo no contexto de uma igreja. As coisas acontecem juntas. Estão incluídos numa relação com Deus e simultaneamente numa comunidade. É por isso que nós estamos em Cristo e em Éfeso. Paulo não diz: porque nós estamos em Cristo, ponto final. Nós estamos em Cristo, mas nós estamos em Éfeso. Nós estamos em Cristo, mas nós estamos em Botucatu. Nós estamos em Cristo, mas nós estamos no Jardim Paraíso. Então, a fé cristã, ela é vivida com o pé no chão, olhos nos céus, coração no céu, mas os nossos pés estão aqui. Enquanto nós estivermos aqui, nós temos que ter essa consciência dessa vida espiritual, celestial e terrena, né? A gente diz que a igreja não é do mundo, mas a igreja está no mundo, e enquanto nós estivermos aqui, nós temos que nos portar como uma comunidade presente no lugar onde nós estamos. E aí eu vou pegar apenas algumas frases aqui do Peterson. A igreja é o local e o tempo designados para conversação entre dois seres, o ser de Deus e o ser humano. Aos dois seres é dedicado um tempo igual. Gente, quando nós estamos na igreja, nós estamos aqui adorando a Deus, mas nós estamos servindo uns aos outros. Nós estamos em comunhão uns com os outros. Nós não estamos na igreja só, né? Entendam esse só aqui de forma didática, por causa de Deus. Nós estamos aqui porque nós também precisamos, nós somos criados para estarmos juntos com uma família da fé. O que Paulo vai dizer lá no capítulo 2, nós somos família de Deus. De tudo que Deus fez, de toda a narrativa da criação, um único senão. Não é porque Deus esqueceu, não é porque Deus fez e depois teve que consertar, não teve nada disso. Mas o único senão que Deus coloca na criação é: não é bom que o homem esteja só. O homem é um ser, e homem aqui, homem e mulher, o homem é um ser social. Nós não conseguimos viver sozinhos, nós não somos ilha, nós dependemos de relacionamentos humanos, e a igreja é esse lugar onde o ser de Deus e o ser humano se encontram com o mesmo propósito. Nós queremos falar com Deus, mas precisamos ouvir Deus. Nós precisamos falar com os outros e precisamos ouvir os outros. Estamos juntos nesse mesmo lugar, santo, divino, mas ao mesmo tempo humano, e a gente não pode esquecer isso. Deus criou a igreja como um lugar sobre a terra que é acessível e apropriado para Ele estar presente a nós, ouvindo-nos e falando conosco em nosso próprio terreno. A encarnação de Jesus, a missio Dei, Deus veio ao homem, Deus veio à terra. É interessante que Gênesis 3, não é Adão e Eva que vão até Deus, é Deus que vem à procura. Adão, onde está você? Homem, a palavra Adão significa homem. Homem,
Cadê você? Cadê você, homem? Onde está você? Deus vem ao encontro do homem, e Deus usa um jardim, Gênesis 3, Deus usa uma igreja. Lógico que Deus não está limitado às nossas paredes, claro que não, mas Deus usa a sua igreja para ouvir-nos e falar conosco, no nosso terreno aqui, do jeito que a gente entende, do jeito que a gente é, com a nossa cultura, com as nossas limitações. Não precisamos deixar nossa vizinhança para encontrar um lugar e um tempo apropriado, onde possamos estar na presença de Deus. Não precisamos subir ao céu para termos uma audiência com Deus. Não precisamos descer ao abismo para descobrir o que Deus está fazendo no fundo das almas, no fundo da história ou nos bastidores. Nós nos encontramos num lugar onde Deus se revela através da sua palavra, através da vida dos irmãos, para que a gente possa ter discernimento do mover e do agir de Deus. A igreja nos convida, do jeito que somos, para a conversação. Aqui não é conversa não, é conversação mesmo. Deus não é abstrato, remoto ou inacessível. A igreja, como um local imediata, está aqui, né? Pessoal, é feita de gente, nós temos lista de membros com os nomes, nos convida a estar na companhia de Jesus, que é Deus conosco, que abraça a condição humana e fala a nossa língua. Não se intimidem, nada aqui é profundo demais para a compreensão de gente comum. A igreja é o meio pelo qual Deus alcança a sua criação, no propósito da transmissão do seu projeto ou do seu processo de salvação, naquilo que Deus realizou em Cristo Jesus. A igreja, em sua condição mais simples e mais óbvia, é um lugar protegido, um tempo disponível para Deus conversar conosco e para nós conversarmos com Deus na companhia de seu povo. Ela, ao mesmo tempo, é muito mais que isso. Deus fala e age sempre e quando quer, mas ela é, no mínimo, isso. Ela é um lugar protegido, um tempo disponível em que nós nos aquietamos e nós separamos para quê? Para ouvir Deus, para ouvir Deus, e ouvimos Deus especialmente na sua palavra, mas também para falarmos com Deus, sozinhos, não, na companhia do próprio povo de Deus. Então nós precisamos ter essa consciência. Então, o que a igreja, Deus fala e age sempre quando quer, mas ela é, no mínimo, o quê? Um lugar e um tempo apropriados para cultivar a presença de Deus. A igreja é o lugar e o tempo apropriado para desfrutarmos da presença de Deus. Em tudo que nós fazemos, na nossa humanidade, do nosso jeito. Os irmãos têm recebido, ou pelo menos muitos irmãos têm recebido, mensagens lá do Silmar. Ele está lá na África, 3 países diferentes. A gente percebe claramente a forma como cada lugar cultua e adora os encontros e as reuniões em que ele está, totalmente diferente do nosso contexto. Eu não sei se ele está lá na África do Sul ou na Namíbia hoje, mas se ele estiver lá na África do Sul hoje no domingo, o que o Silmar fez? Ele foi para a igreja, e aí ele vai chegar numa igreja, que ele vai encontrar uma igreja muito parecida com a nossa, um banco, com ar-condicionado, com som, com gente vestida, normal, lá em Porto Elizabeth. Agora, se ele estiver na Namíbia, ele está lá debaixo de uma árvore, com a mulherada lá pelada, ou quase, né? Os homens lá só de sunguinha, estão lá adorando. Agora, África,
Namíbia, Botucatu. O que tem em comum isso tudo, esses 3 lugares diferentes? O que tem de único nesses 3 lugares? O que nós estamos falando? Igreja. Igreja é o lugar em que Deus se manifesta na forma comum do povo, para que o povo possa ouvir, entender, para que a mensagem do Evangelho chegue a todas as criaturas da terra. Nós estamos aqui do nosso jeito. Se a gente imaginar aqui que alguém fala, não, mas eu gostei desse negócio lá na Namíbia, domingo que vem eu venho igual o povo lá da Namíbia, vem aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai chamar o SAMU e dizer, não, fulano saiu da caixinha. Não é verdade? Então aqui não tem nada a ver, porque o nosso jeito é o nosso jeito. É o nosso jeito. Né? Tem igrejas aqui em Botucatu que os homens estão sempre sentados numa fileira, as mulheres estão sentadas em outra fileira. É o jeito deles. Agora, é a forma, o lugar e o tempo apropriados para quê? Para cultivarmos a presença de Deus no nosso meio. A gente não pode perder isso de vista. Nós estamos aqui para lembrar continuamente que Deus está no nosso meio. Deus está entre nós. Ele é o Emanuel. Daqui uns dias a gente vai começar a falar de Natal. E o que nós estamos fazendo quando nós celebramos o Natal? Quando nós celebramos a ceia? Esse é o meu corpo, esse é o meu sangue. É a palavra de Deus nos lembrando. Deus está presente entre nós, e Ele usa de forma muito específica a igreja, assim como Ele usou, em primeiro lugar, o jardim, né? Deus fez um jardim para que ali fosse o lugar do encontro. Aí depois do jardim, Ele fez o tabernáculo. Depois do tabernáculo, Ele fez o templo, e depois o surgimento da igreja nessa nova configuração a partir de Cristo Jesus. Mas tudo isso para quê? Para que os homens cultivassem, tivessem consciência dessa presença de Deus. Quando abraçamos a igreja, nós nos vemos participando de uma conversa em andamento entre aquilo que sabemos e experimentamos de Deus, e o modo como vivemos uns com os outros, com nossa família, no local de trabalho, do ponto de vista moral, ético e pessoal. Aí, quando nós fazemos parte da igreja e temos consciência de que nós somos igreja, nós vivemos a igreja em todo o contexto social que nós estamos presentes. Aí, nós temos essa consciência da presença de Deus na nossa casa. Aí eu não preciso estar na igreja para Deus estar presente. É verdade. Mas onde é que eu crio essa consciência da presença de Deus? Na igreja. Eu não preciso estar presente na igreja para ter consciência de que Deus está presente no meu trabalho, ou na minha casa, ou na escola, no meu período de férias. Mas onde que eu crio essa consciência? Na igreja. Então nós precisamos ter essa consciência. E aí nós entramos, a partir disso aí, o como viver a igreja. Como é que nós vivemos a igreja? Como é que nós somos igreja? E aí Efésios 4 até o 6 vai nos ajudar alguma coisa. A primeira delas, queridos, lembrar que nós somos convidados para preservar a unidade. Lembrem, duas coisas importantes aqui. Primeiro, nós não criamos a unidade, nós preservamos a unidade. O verbo em Efésios é: preservem a unidade do Espírito. Preservem, não atrapalhem. Eu falo que o maior desafio para mim como pastor é não atrapalhar o que Deus quer fazer. É não jogar
areia na fogueira, é não apagar aquilo que o Espírito quer fazer no nosso meio. Em relação à unidade, a gente só não pode atrapalhar, a gente só tem que preservar, porque essa unidade, e aí é muito importante, queridos, como Paulo vai falar da Trindade, dar essa ênfase na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, capítulo 1, capítulo 3, capítulo 4, aliás, né? A ênfase no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Por quê? Porque a unidade da igreja, ela existe porque o Pai, o Filho e o Espírito estão juntos, eles caminham juntos. O Espírito não vai para lá, o Filho não vem para cá e o Pai vai para lá. Não, eles agem juntos, unidos, com o mesmo propósito, com a mesma intenção. E ele diz: preservem essa unidade. Como que nós preservamos a unidade? Com isso aqui, ó. O que nós precisamos? Viver em humildade. Aqui tem a ver comigo e com você. Gente orgulhosa atrapalha a unidade da igreja. Gente que não é mansa, gente que perde a estribeira, atrapalha a unidade da igreja. A longanimidade, se a gente separar aqui a palavra, vai ficar, entender, né? Longo ânimo, né? Ou seja, eu tenho que ter a corda tem que ter resistência, resiliência, né? Eu tenho força para enfrentar aquilo que é oposto. Encorajamento, animar. Em algumas versões está a palavra suportar. Não é suportar dizendo: eu tenho que aguentar o Jonatas, nossa, mas chato, pensa num cara chato, mas a Bíblia diz que eu tenho que suportar ele, tá bom, eu suporto. Não é isso, gente, você tem que me suportar também, tá? Mas a palavra não é essa, a palavra é encorajar, é dar ânimo, é empurrar para frente. A palavra suportar é isso. Eu sirvo de suporte para, né? Eu sirvo de apoio, eu dou coragem, eu o fortaleço, eu o ajudo, né, para que ele possa continuar. É essa a palavra. Tem que ter esforço, empenho, tem que ter amor. Isso aqui, gente, não é o que produz unidade, é o que preserva a unidade. Produzida por quem? Pelo Espírito. Por quê? Por quem é que vive isso aqui? Quem foi chamado e quem foi vocacionado. A base para isso aqui está no quê? Nós somos chamados para a salvação, e nós somos chamados para sermos e vivermos como igreja. Então, portanto, pois, a gente promove ou preserva a unidade na nossa ação humilde, e humildade aqui não tem nada a ver em considerar pior do que os outros, tem nada a ver com isso, tá? O fulano é isso, o outro é... Não tem nada a ver com isso, né? Mansidão, a mansidão tem a ver com ter o temperamento sob controle, né? A paciência, encorajamento, esforço e amor. Versículo 4 a 6, 7 uns. O apóstolo Paulo, ele vai colocar essa, se aqui nós temos 6 elementos aqui para a unidade, aqui nós temos 7 uns, né? E tudo a partir da atuação de uma pessoa da Trindade, o Espírito, o Filho e o Pai. Nós temos um só Espírito, então por causa do Espírito, nós somos um só corpo e nós temos uma só esperança. Nós temos um só Senhor, um só Salvador. Por isso, nós temos uma só fé e nós temos um só batismo. Batismo aqui não tem a ver com a forma de batismo, não, tá? A discussão aqui não é se é por aspersão, se é por imersão. Não é essa a discussão. É o sinal da graça de Deus sobre nós. E nós temos
nisso tudo aqui, é porque nós temos um só Deus que é Pai, e por causa disso nós somos uma família. Se nós temos um Pai, nós somos filhos do mesmo Pai. Nós somos a família de Deus, que está lá no capítulo 2, lá no penúltimo versículo do capítulo 2. Nós somos chamados para fazermos parte dessa família de Deus, e nós olhamos para Deus, e aí, o nome que Deus mais gosta de ser chamado na Bíblia toda, gente, é de Pai. Jeová, Elohim, Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos, tem um monte de nome de Deus na Bíblia, mas o que Ele mais gosta de ser chamado na Bíblia toda, Antigo e Novo Testamento, é Pai. Tanto é que Jesus, quando os discípulos pedem, ensina-nos a orar, Ele vai dizer, Pai nosso que está nos céus. Não é meu Pai, é nosso, é Pai. E aí, esse senso de família, somos família. E aí, por que família? Porque a gente sabe o que é viver em família, todo mundo aqui vive em família. E a gente sabe como família é. Tem hora que família é a coisa mais extraordinária do mundo. Aí quando você vai atender, né, esses tempos atrás, não foi aqui não, né, já tem um bom tempo, né, alguém chegou para mim e falou, eu não sei por que Deus inventou esse negócio de família, seria muito melhor se não existisse família, né? Então dependendo da situação você diz, família só dá trabalho, mas tem hora que você diz, família é tudo de bom, né? E é a mesma coisa com a igreja, tem hora que você não quer saber da igreja, mas tem hora que você diz, igreja é o melhor lugar para a gente estar, e é sempre, será sempre, assim como família, será sempre o melhor lugar para nós estarmos. Por quê? Porque nós temos um Deus, que é o nosso Pai, que está nos céus, e junto com esse Ele vai falar sobre a questão da diversidade. Gente, uma coisa muito importante, unidade não é sermos todos parecidos e gostarmos das mesmas coisas. A unidade acontece no meio da diversidade. E aí nós temos uma unidade teológica baseada em quê? Na Trindade. Nós temos um Espírito, um Filho, um Pai, né? Essa Trindade é uma só, Deus é um só, porém nós temos uma diversidade funcional. Nós temos funções diferentes, atitudes diferentes. O que eu faço na igreja é diferente do que vocês fazem. Agora, o que o pessoal do louvor faz aqui, ou o coral faz aqui, é diferente do que eu faço. É a diversidade que enriquece a unidade. Se todo mundo fosse exatamente iguais, se todos nós gostássemos exatamente das mesmas coisas, se tudo encaixasse peças perfeitas como um grande quebra-cabeça, né? E o quebra-cabeça, cada peça é diferente, pelo menos em tese, né? Mas se tudo fosse quadradinho, não ia ter graça. A gente só forma essa história da salvação na igreja exatamente nessa diversidade. É por isso que Cristo dá dons diferentes a cada crente. Uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Se a gente vai lá em Romanos, a uns Deus deu o dom da misericórdia, da cura, variedade de línguas, interpretação e assim por diante. A outros, Deus deu isso, isso e isso. Diversidade. E nessa diversidade, queridos, nós vemos a graça de Deus. A graça de Deus que nos capacitou e nos chamou para determinadas coisas. Portanto, e isso aqui é muito importante, nenhum de nós
devemos nos sentir inferiorizados com o dom que nós recebemos. Dom é dom. E aí Paulo, aqui em Efésios não, mas lá em Romanos e Coríntios, ele vai trabalhar com o corpo humano. Ele vai dizer, você acha que o dedo do pé é menor do que o ouvido? Você abre mão de algum deles, assim, fala, não gostei do meu dedo, manda cortar. Né? A gente não quer ficar sem, por quê? Porque ele é importante. Ele aparece menos, ele tem a palavra não é importância que eu quero usar, mas tem uma função específica, tem algumas coisas que a gente diz, não, para que serve isso? Né? Mas está ali, a gente não quer perder. Os dons dados à igreja são distribuídos conforme a graça de Deus. Agora, ninguém será cobrado pelo dom que não recebeu. Deus deu a cada um de nós aquilo que um dia nós poderemos prestar contas. E aí sim nós temos que ter essa consciência. Mas o dom de cada crente é o dom dado na medida da graça de Cristo. Na versão no NVT usa a palavra generosidade, conforme a generosidade de Cristo. Deus nos trata, queridos, como o pai cuida dos filhos, né? Eu vejo, por exemplo, lá na Loíse, são 4, cada um com uma idade diferente. Imagina se o Arthur e a Loíse quisessem dar para a Olívia a mesma comida que dão para o Benjamin, por exemplo. A menina ia morrer engasgada, ia passar mal, ia ter problema de saúde. Então sabe que naquela idade só é capaz de leite materno, pronto e acabou. Nossa, mas tem tanta coisa gostosa aqui para o fulano. De vez em quando pega, principalmente o Daniel, né? Daniel querendo dar comida para a Olívia, porque ele acha gostoso, quer dar para a irmãzinha. Tem que vigiar. Por quê? Porque pai e mãe sabem quais são os limites. Mas nossa, que pai e mãe maus que eles são, porque não dão tanta coisa gostosa para a mais nova. Não dão porque sabe que não pode, porque vai ser ruim. E assim Deus nos trata, nos dando os dons, de acordo com a generosidade de Cristo, que até no não dar é bênção, é bênção. Eu fico pensando, por exemplo, na vida, só para citar alguém aqui que é conhecido dos irmãos, na vida do reverendo Hernandes. Aquele homem trabalha, vocês não têm ideia do quanto aquele homem trabalha, o quanto aquele homem viaja, o quanto aquele homem escreve, o quanto aquele homem prega, o quanto aquele homem faz. Eu fico pensando que se eu fizesse metade das coisas que ele faz, eu já tinha endoidado fazia muito tempo. Não dou conta. Agora, ele dá. Ele é capaz. Deus deu. Na graça de Cristo, pela generosidade de Cristo, Deus concedeu a ele dons específicos para ele. E é assim. Dons ministeriais. Gente, Deus deu pastores, profetas, evangelistas, apóstolos, pastores e mestres. Isso aqui tem a ver com função, não posição. Tem a ver com serviço, não tem a ver com título. Isso aqui são dons que Deus concedeu. Deus concedeu a uns isso, a outros aquilo. Agora, Deus não concedeu todos a todos, e a gente tem que entender isso, inclusive na vida da igreja. E aí eu já coloquei, né? Por que Paulo só fala desses dons? Para mim, tem a ver com a questão da história lá de Timóteo, mas a gente tem que ter essa consciência. Qual é a finalidade dos dons? E aí a gente vai terminar aqui. Primeiro, capacitar os santos. Treinar os santos. Quem são os santos? Isso vocês vão me responder. Quem são os santos? Responda vocês responderam na primeira pessoa do plural. Eu quero na primeira pessoa do singular. Eu, você. Eu e você, nós somos os santos.
Para que essa equipe pastoral, ministerial, foi dada à igreja? Não foi necessariamente para fazer, foi para capacitar os santos. Para quê? Para a obra do ministério. Os dons ministeriais dados para capacitação, para que os capacitados realizem o ministério e assim edifiquem o corpo de Cristo. Então, Deus estruturou o funcionamento, a organização da igreja de tal forma. Deixa eu ver o que está faltando aqui para... Vocês me dão 5 minutos? Eu termino. Qual que é o grande alvo? Amadurecimento. Maturidade tem a ver com unidade, preservar a unidade, ser um varão perfeito, um homem perfeito. Varão perfeito aqui tem a ver com força, capacidade, robustez, né? Qual que é o padrão, qual que é a medida? O que Cristo é. Lembram, se eu não estou enganado, domingo passado eu falei sobre a questão da palavra cristão, pequeno Cristo. Grande desafio é a gente ser confundido com Jesus, simples assim. Esse é o alvo, né? O crescimento, gente, não é tão rápido quanto a gente gostaria. Por exemplo, a gente fala muito sobre escola dominical. Escola dominical é a única escola que a gente nunca forma, né? A gente tem aula. Gente, mas vai acabar quando? Não acaba. Por quê? Qual que é o objetivo? Não é pegar o diploma, é chegar nisso aqui, ó. Aí quando a gente acha que a gente está chegando, aí a gente dá uma vacilada, a gente fala, ixi, não cheguei. E aí a gente precisa continuar crescendo nisso aqui. O crescimento é lento, tem que ter profundidade, e ela é relacional, porque não acontece sozinho, não acontece só aqui. Um dos grandes problemas é a gente achar que maturidade espiritual tem a ver com conhecimento. O conhecimento é apenas uma ferramenta para o nosso amadurecimento espiritual, para nos tornarmos mais semelhantes a Cristo Jesus. Qual que é o desafio? Para a gente deixar de ser menino, para virar adulto. A gente deixar de ser criança, para se tornar adulto na fé, né? E aí, essa maturidade tem a ver com esse compromisso de viver a verdade em amor. Viver a verdade em amor. Não podem faltar essas duas coisas. Por quê? Porque a verdade sem amor fere. Tem gente que diz, não, eu falo a verdade, doa a quem doer. Gente, às vezes é só falta de educação. A gente tem que ter cuidado com isso. Não, mas eu sou honesto, eu sou sincero, não importa. Cuidado, porque às vezes você só é grosso e mal educado. A verdade tem que ser dita, mas tem que ser dita em amor. Agora, não, eu amo, não vou falar a verdade. Aí também não vale, dentro do princípio cristão não vale, porque aí você vai estar passando a mãozinha numa hora que precisa dizer a verdade. Aí eu até coloquei isso aqui, né? Como posso dizer a verdade em amor nessa semana? Tem alguma situação que eu estou precisando falar a verdade, mas eu preciso falar a verdade em amor para não complicar, para não atrapalhar, para não gerar mais dor na pessoa. Então é um desafio aí para a semana, né? Nós não podemos nos esquecer, queridos, Cristo é a cabeça da igreja. Cristo é a cabeça da igreja. Não é do nosso jeito, é do jeito dele. Porque a igreja não é minha, a igreja não é sua, embora seja a nossa igreja, nesse sentido de pertencimento, a gente não tem essa liberdade para fazer da igreja aquilo que vem na nossa cabeça. A igreja está na cabeça de Cristo Jesus.
Quando os homens extrapolam isso, a gente vê algumas coisas acontecendo, dessa igreja moderna, né? Tem um pastor em São Paulo que diz que a Bíblia precisa ser reescrita, para ser atualizada, né? Para adequar essa nova sociedade que a gente vive. A igreja vai se submetendo ao mundo, e não é esse o propósito, não é essa a intenção. Mas nós precisamos nos submeter a orientação dessa cabeça, a direção, as ordens dessa cabeça, e tendo o corpo bem ajustado, aí a gente coopera para o crescimento da própria igreja, né? Tem que ser justa cooperação de cada parte. Aqui tem a ver com a questão dos dons, né? E aí eu termino com essas aplicações aqui. Primeiro, nós precisamos praticar a unidade, compromisso claro de preservar a unidade da igreja. Essa, para mim, é uma das grandes aplicações desses primeiros versículos de Efésios. Destravar os dons. O que eu estou falando de destravar os dons? Deus te deu dons. Você tem dom espiritual. Qual? Aí tem que colocar para fora. Deus, até hoje, né? Eu até ia colocar aqui, a gente consegue depois um teste de dons espirituais, e a gente pode fazer isso pode ajudar. Mas Deus, como que o Senhor quer que eu o sirva? Como que o Senhor quer me usar? Torna-me útil nisso. Exercitar para a maturidade espiritual. Gente, você não vai ser adulto se você não investir nisso. Você não vai amadurecer na fé se você não se dispuser a investir tempo e atenção e foco nas coisas espirituais. Lição de escola dominical, aula de escola dominical e sermão à noite no culto não torna ninguém maduro sozinhos, faz parte do processo. Mas se você quer crescer na sua vida espiritual, só vindo ouvir a escola dominical, vai embora, guarda a Bíblia lá na estante, fica bem guardadinha para não tomar poeira, para ela ficar novinha, tão bonitinha a minha Bíblia, douradinha, e eu vou deixar ela quietinha ali no canto, você não vai amadurecer. Nossa, mas o culto é uma maravilha. Pastor pregou assim, um negócio maravilhoso, coral cantou, louvor extraordinário. Nossa, tô cheio para a semana. Gente, vai esvaziar muito mais rápido do que você imagina. Então tem que investir na vida espiritual, tem que ler Bíblia, tem que orar, tem que ter comunhão, tem que estudar mesmo. Nem que seja um capítulo por semana. Mas você tem que estudar, gente, tem que investir aqui, porque senão não cresce, não adianta. Isso aqui é como você fazer uma faculdade EAD. Eu fiz faculdade EAD, não estou criticando a faculdade EAD não, mas na faculdade EAD, dependendo da faculdade, você pode pagar alguém para fazer no seu lugar, e aí você tem o diploma, mas não sabe absolutamente nada, aí não resolve. Tem gente que olha para a vida cristã assim, não, mas o fulano foi lá na igreja, eu deixei na porta da igreja lá, o fulano participou para mim lá, não vai adiantar nada, né? Quais são algumas respostas nossas para essa semana? Em que passo de unidade e maturidade Deus está te chamando, te desafiando? Você sai daqui hoje e fala, o que eu vou fazer essa semana? Você precisa tomar uma decisão. A eficácia, queridos, daquilo que a gente faz aqui, tem a ver com o que você resolve fazer a partir do que você ouviu. Senão não adianta nada. Segundo lugar, nessa semana o que você vai fazer? Em relação tem 1 hora que eu estou falando aqui. Em relação a 1 hora do que eu falei, o que eu vou fazer? Você tem que sair daqui e dizer, eu vou fazer alguma coisa. Senão, eu vou falar para o pastor para ele mudar, porque não está adiantando nada. E nós precisamos, no mínimo, orar
né, para que a unidade do Espírito seja preservada e que a gente não atrapalhe aquilo que Deus já começou a fazer. Que Deus nos dê a graça, queridos, de olharmos para esse pedaço de terra aqui. Ela não é mais santa do que outros lugares na cidade, não. Mas ela cumpre um propósito muito específico da parte de Deus na terra. A gente não pode olhar para a igreja como a igreja tem sido vista hoje. É mais só uma instituição, né? O mundo olha para a igreja de forma jocosa, faz piada com a igreja, né? Faz piada com o pastor, com quem faz parte da igreja, né? Se você fala que você é da igreja, dependendo do lugar, a primeira coisa que a pessoa fala para você é: você dá dinheiro lá para o seu pastor? Né? Provavelmente alguns já ouviram isso aqui, né? Você fica lá sustentando o pastor lá, vagabundo que não faz nada, só rouba dos outros, tal. Garanto que você já ouviu alguma coisa desse jeito. E aí, queridos, nós não podemos entrar nessa narrativa tão prejudicial para a vida da igreja. Tem igreja ruim? Tem, claro que tem. Tem gente aí que é desonesta? Com certeza, não estou negando isso. Mas a igreja, como organismo da parte de Deus, ela não vai perder o seu valor e o seu papel jamais. E a gente tem que ter essa visão espiritual do papel da igreja sobre a face da terra. É o lugar comum onde Deus se revela e Deus se dá a conhecer e Deus se coloca à disposição para o encontro com Ele. E aí a gente tem muitas vezes aquela mesma experiência de Jacó. Deus está nesse lugar e eu não sabia. É o lugar onde muita gente chega e diz: nossa, que diferente, né? A Lígia falou sobre a questão do bazar. Quantas pessoas vêm no bazar e falam: nossa, que lugar gostoso, né? Que lugar agradável, nossa, esse lugar me deu uma paz só de entrar aqui nesse lugar. Gente, Deus está no nosso meio, Ele é o Emanuel, e Ele se revela primariamente, não unicamente, mas primariamente no meio da sua igreja. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, toma-nos nas tuas mãos, ajuda-nos a percebermos, a termos essa percepção da sobrenaturalidade de sermos igreja do Senhor. Sabemos que como Igreja Presbiteriana Jardim Paraíso, temos muitas limitações. Gostaríamos, ó Deus, de sermos muito melhores, muito melhores do que somos. Gostaríamos de podermos fazer muito mais do que fazemos, de podermos servir de uma forma muito mais exponencial. Mas em todas essas nossas limitações, nós te damos graças, porque fomos chamados, fomos vocacionados para vivermos com o Senhor nessa parte da cidade, para servirmos ao Senhor nesse lugar. E nós queremos engrandecer, louvar, exaltar o nome do Senhor. Queremos dizer ao Pai do valor que temos e da gratidão do nosso coração, pelo fato de podermos celebrar os 29 anos de existência da nossa igreja, e dizer e reconhecer, ó Pai, de que nesses 29 anos, o Senhor já se manifestou nesse lugar de forma tão extraordinária, de forma tão diferente, em tantas situações ou circunstâncias, e nós pedimos que os céus permaneçam abertos, e que cada momento, e que cada oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui, que a gente perceba claramente que o Senhor está no nosso meio, que nós nunca estaremos sozinhos nesse lugar, apesar de nós mesmos. Cerca-nos com a tua bondade, com a tua graça, com o teu cuidado. Oramos assim no nome de Jesus. Dá-nos, ó Deus, um dia cheio da tua presença. Prepara o nosso coração e a nossa alma para podermos te adorar nessa noite.
Que o teu povo, ó Deus, seja desafiado a estar presente, para juntos podermos te adorar e sairmos daqui certos de que o Senhor está no nosso meio, no nome de Jesus. Amém, Senhor.